E a direção do Grêmio, após a primeira fase do Campeonato Gaúcho, voltou a falar no condicionamento da arbitragem e com o fato do Inter estar sendo beneficiado. Eu quero te trazer um pouco mais sobre essa situação nesse vídeo, mas quero falar para ti também sobre outras coisas, sobre um bastidor que recebi sobre Thiago Maia e um pouco mais sobre essa novela com o Santos, porque o Inter já tem um entendimento que o Thiago Maia ficará no Internacional. Sim, a negociação não deve acontecer e eu quero te explicar um pouco mais sobre essa situação. Mas só antes de começar com esse vídeo, roda a vinheta. Muito boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com novas informações sobre o Internacional e eu quero começar aqui falando exatamente sobre o diretor rival, na verdade diretores do Grêmio, dois vice-presidentes que falaram principalmente após a finalização da primeira fase do Campeonato Gaúcho. E sobre duas situações. Ontem, na partida do Grêmio, o Grêmio acabou tendo um jogador expulso, lateral direito João Lucas, e foi uma expulsão que eles contestaram bastante. E aí, por meio das suas redes sociais, o senhor Eduardo Magriço, que é um dos vice-presidentes do Grêmio, voltou a falar na narrativa, né, dizendo que está muito claro que querem tirar o Octa, né, e que a FGF está fazendo algum tipo de condicionamento para esse tipo de situação. Aí depois teve no jogo do Internacional contra a equipe do Monsun aquele pênalti para o Ener Valencia, que é muito claro que foi pênalti, mas ainda assim algumas pessoas do Grêmio também foram para as redes sociais e aí vai na figura do Antônio Brum, que é o ex-vice-presidente do Grêmio, e também volta a falar, né, que é só cair que é pênalti, né? Além da chuva, quem caiu foi a arbitragem, porque teve pênalti para o Internacional. Então tá tendo um condicionamento muito forte do outro lado, inclusive de ataque, às vezes ao Internacional, como se o Inter fosse quem estaria orquestrando essa situação. E a gente sabe muito bem que no Clássico Grenal teve um time prejudicado, e esse time não foi o Grêmio, sim o Internacional, tanto que o Inter se posicionou de maneira muito forte. A gente vê também a imprensa, agora principalmente a imprensa isenta, hoje fazendo matérias como diretor do Grêmio critica a arbitragem após vitória. E aí quando foi o Inter criticar a arbitragem, na figura do D'Alessandro, teve uma matéria dizendo a constrangida e constrangedora entrevista de um dirigente do Inter. O teatro que estaria sendo feito. Né? Quando é o Inter que critica, é um teatro. Quando houve uma crítica por parte da direção do outro lado e sem nenhum tipo de contexto, aí eles só estão criticando de maneira, né, que plausível. Então, nesse momento, a gente também está sabendo que está tendo um condicionamento também de certa parte da imprensa. Né? E a gente sabe da onde que isso vem e sabe a origem. E o Inter sabe muito bem e está tentando tratar essa situação de maneira conjunta. O presidente também da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, também se posicionou sobre uma possibilidade que o Inter havia colocado, que era agora nas semifinais e finais colocarem árbitros de fora aqui do Rio Grande do Sul, ou seja, árbitros que viessem principalmente fora do eixo, né? Viessem de São Paulo, Rio, exatamente para não ter nenhum tipo de vínculo com o Inter ou Grêmio. E o Luciano Oxman disse que isso está descartado. Então podem esperar para as semifinais e finais do Campeonato Gaúcho Daniel Nobre-Brins, Rafael Klein, Anderson Daronco, alguma dessas três figuras nos jogos do Internacional na semifinal, final, sendo como árbitro ou sendo como árbitro de vídeo. Podem esperar, Jean-Pierre Lima, até esqueci desse quarto nome, vão ter esses nomes e essas figurinhas carimbadas que certamente vão aparecer nos jogos do Internacional. Outra questão agora que eu quero te trazer, e aí saindo um pouco dessa celeuma de arbitragem, é para te falar sobre o Thiago Maia, que tinha negociações avançadas com o Santos. Só que eu conversei com duas pessoas do Internacional e hoje existe um entendimento que essa negociação ela não vai acontecer.
Existe uma tendência, e o Inter tá tentando e tá batendo o pé, porque o Santos não quer pagar os 2,5 milhões de dólares que o Inter pediu, mais a questão da dívida com o Flamengo. E, em contrapartida, o Thiago Maia gostaria de ir para o Santos, todo mundo sabe os motivos, para jogar com o Neymar, para ficar mais próximo da família e para jogar no clube onde ele cria das categorias de base. Completamente plausível, né, o fato do Thiago Maia querer trocar de clube. Para jogar com o Neymar faz total sentido e ainda muito mais ficar perto da sua família. A grande questão é que o Inter faz, obviamente, um jogo duro muito forte. Porque o Inter quer, por ser um titular dentro do Inter, por ter que fortalecer um rival da Série A, gostaria de um valor que acho interessante, que seria esse valor de 6 milhões de dólares. Desses 6, 4 são na dívida, 3,5 são na dívida com o Flamengo e 2,5 seria de uma taxa de vitrine, uma compensação por ter se valorizado durante todo 2024. O Santos tentou oferecer 2 jogadores na troca, o Sandro e o João Schmidt, o Inter não quis, o Inter quer o dinheiro, e nesse momento está sem a negociação, né, num cenário bem pessimista, e ele inclusive continuando, vai treinando, vai jogando com o Internacional, deve jogar as semifinais, deve jogar também as finais, pelo menos essa é a tendência, né, porque a frase que eu ouvi, e já é de um consenso de uma pessoa muito grande do Internacional, que essa pessoa ela acha, e é uma pessoa muito grande dentro do Inter mesmo, acha que o negócio não vai andar. Porque o Santos não vai chegar com a proposta que o Inter quer. Não vai chegar naqueles valores que o Inter deseja. Então essa novela do Thiago Maia, não vou dizer inclusive que tem um desfecho, porque ontem eu já vi a figura do André Mazzucco novamente em Porto Alegre. Ele tinha viajado para São Paulo para resolver essa questão. Não foi resolvida essa questão. Ontem ele estava na sala de coletivas do Roger Machado após a vitória por 2-0. E realmente já existe esse entendimento que a negociação com o Thiago Maia não vai andar. Uma notícia boa, pelo menos, né? Porque com a não venda do Thiago Maia, o Inter fica para essa parte final de Campeonato Gaúcho sem, com as suas duas opções na questão de segundo volante. Vai ter o Thiago Maia, vai ter o Bruno Henrique, que conquistou agora a vaga como titular. E, inclusive, o Roger explicou isso ontem na coletiva, que é por gestão de elenco, pelo fato do Thiago Maia estar com uma negociação em andamento, mesmo que muito esfriada. Ele colocou o Bruno Henrique porque é uma parte de um merecimento por parte ali do camisa 8. Então, hoje, a tendência é que o Thiago Maia não seja vendido e ele continue no Internacional. E a partir disso, a busca por um segundo volante, obviamente, acaba baixando bastante. O Inter ainda procura no mercado, volto a dizer, um lateral direito, um zagueiro e quem sabe também um meio armador para ser reserva do Alan Patrick. Só que como não existe agora essa pressa, porque Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores é só lá para final de março e a janela de transferências fecha dia 15, a gente está falando ainda de um mês quase de janela aberta, né? O Inter ainda está bem tranquilo, possivelmente vai deixar acabar o estadual antes de fazer novas contratações, quem sabe até de destaques do próprio Campeonato Gaúcho, Paulista, Carioca, com situações que o Inter já fez anteriormente, como Rômulo, Alemão, que chegaram sendo destaques dos seus estaduais, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero ter gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, volto logo mais com as notificações, um abraço, valeu, falou e foi!